Antes de começar o vídeo, quero lembrar que se você quer passar na UEG, recomendo você o cursinho MetaMed Online, tá? Onde você vai encontrar a resolução não somente de química, de física, de matemática e de outros vestibulares também, tá? E tem um cupom de desconto que está aí embaixo, ROBS15, tá bom? E isso vai te ajudar bastante. Vamos lá, pessoal, vamos resolver a provinha aqui da UEG de 2024, a prova de medicina. E, gente, por que tá em vermelho aqui? Porque essa prova aqui não é de Deus, tá? Eu que sou formado em química, tive uma dificuldade para fazer, perdi algumas horas aqui tentando resolver ela, tá? Imagina alguém que tá no ensino médio, uma pessoa que tá uns 3 anos estudando vários conteúdos, vai ter muita dificuldade. E muito porque, gente, eu vou ser sincero, a Wang, ela tá brincando com o pessoal, tá cobrando coisa de ensino superior. Eu nunca tinha visto isso. Ah, Robson, mas no material do colégio passa um pouquinho sobre esse conteúdo. Passa entre aspas, né? A gente mal tem tempo para isso, ok? Então, uma provinha bem complicada. Então, vamos lá? Vamos para a primeira questão? A estrutura eletrônica e estereoquímica das espécies químicas NO2+, NO2 e NO2- foram apresentadas e discutidas em um artigo publicado em 1962 no Journal of Chemical Education. Os dados parciais apresentados no artigo encontram-se no quadro 1, mostrado a seguir. Quadro 1, informação parcial das espécies químicas, espécie química, geometria molecular, hibridização, ângulo de ligação. Tá bom, tá bom. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que preencher esses dados. Deixa eu dar uma diminuída aqui em mim. Isso, tá? A gente tem que preencher esses dados aqui, ok? Então vamos lá. NO2, tá? Geometria linear. O que é geometria linear? Sim, por que ele vai ter uma geometria linear? Porque essa carga aqui, ela vai estabilizar o nitrogênio. Como é que vai ficar? Eu tenho nitrogênio, vai fazer uma dupla com oxigênio e outra dupla com o oxigênio. O nitrogênio, pessoal, ele faz apenas 3 ligações, então ele está fazendo uma ligação a mais. Então, esse positivo fica aqui, ó, fica aqui. Robson, tem outra forma de saber fazer isso? Tem, aí já é outro conteúdo, é carga formal, para a gente achar essa estabilização. Mas, raciocínio lógico, pessoal, dá para encontrar sim essa geometria, ok? Por isso que é linear. Hibridização. Pessoal, normalmente a gente vê hibridização o quê? A gente vê hibridização do carbono, a gente não vê hibridização do nitrogênio e do oxigênio, mas vamos colocar aqui entre aspas, é a mesma coisa, ok? Se eu tenho apenas ligação simples, eu tenho uma hibridização do tipo sp3. Se eu tenho uma dupla, eu tenho uma hibridização do tipo sp2. Se eu tenho duas duplas ou uma tripla, isso quer dizer que eu tenho hibridização sp, tá bom? Hibridização sp. Aqui nessa moléculazinha eu tenho duas duplas. Se eu tenho duas duplas, quer dizer que essa hibridização aqui, ó, ela é sp, tá bom? Isso já ajuda demais. Eu já anulo a A, já anulo a C, já anulo a D, tá bom? Sobrando somente a B e a E. Ângulo de ligação 180 graus. Ok, tranquilo. Vamos para 2. NO2, somente NO2, pessoal, somente NO2. Geometria angular. Por que tem essa geometria angular? Vamos lembrar como é que é o NO2? Então eu tenho um nitrogênio, tá? Fazendo uma dupla com o oxigênio e fazendo uma ligação simples com esse outro oxigênio. Carga negativa, carga positiva, então é a mesma coisa que eu não tenho nada, ok? Então aqui eu estou na geometria angular. Só que, pessoal, tá faltando o quê? Pares de elétrons livres, tá bom? O nitrogênio, ele tem 2 pares de elétrons livres, tá? E esses pares de elétrons livres que é o que vai fazer ele descer, tá bom? Vai fazer ele descer. Isso acontece na água, na H2O, tá bom? Então, por isso que a sua hibridização é angular.
Tenho uma dupla hibridização do tipo sp2, ok. E qual que é o ângulo? Pessoal, só pelo ângulo aqui a gente já consegue achar a resposta, tá? Normalmente uma geometria angular eu tenho um ângulo menor que 120 graus. Até que quando eu estava fazendo, eu falei, vou distinguir pelo ângulo, ponto, e acabou, tá bom? Que aí fica mais fácil. Só que aí que vem o porém. Por algum motivo, esse ângulo aqui não é menor que 120 graus, tá bom? Esse ângulo, ele é maior, tá bom? Ele é maior que 120 graus, tá? Do NO2. Esse ângulo é de 134,1%. 134,1%. Por conta do quê? O par de elétrons livres, as cargas aqui vão fazer isso, tá bom? Robson, dava para errar? Demais, gente, demais. Eu mesmo resolvendo, eu errei, tá? Por quê? Porque eu pensava que seria a letra E, 120, tá? Mas dá para ter outro raciocínio também. Para ter 120 graus, pessoal, a geometria tem que ser o quê? Trigonal. Então, na geometria trigonal? Não. Isso aqui é um angular comum? Também não. Tem cargas envolvendo. Então, possivelmente, o ângulo seria maior, tá bom? Então, uma questãozinha aqui de pega. Nem se você decorasse todos os ângulos de geometria, você poderia errar, tá bom? E o NO2? O NO2, pessoal, muito simples. Nitrogênio, dupla, oxigênio, a tripla, a ligação simples, ok? E a gente adiciona uma carga aqui nesse oxigênio, tá bom? Aí, como eu tenho o par de elétrons livres aqui nesse nitrogênio, aí ela fica na geometria angular. Olha aqui, ó, 115,4 graus, tá bom? Angular. Perfeito? Por isso que é a letra B, tá? Questãozinha, nossa senhora, complicada. Tomou bastante do meu tempo, ok? Até achar esses 130 graus. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal, questão 54. A isomeria pode ser dividida em dois tipos distintos, constitucional e espacial. Estereoisomeria. Os isômeros constitucionais apresentam a mesma fórmula molecular, mas constituição diferente. Já os estereoisômeros apresentam a mesma constituição, mas arranjo espacial dos átomos diferente. Considerando os conceitos de estereoisomeria, verifique-se o seguinte. Vamos lá. Carbono quiral. Gente, o que é um carbono quiral? É a mesma coisa que um carbono assimétrico, tá bom? E um carbono quiral, ele tem que ser hibridizado em sp3, tá bom? Hibridizado em sp3. E ele tem que fazer 4 ligações diferentes, tá bom? Então aqui, o carbono quiral, também chamado de carbono assimétrico ou estereogênico, é aquele que possui ligados a ele 4 substituintes iguais? Não, 4 substituintes diferentes. Então a A está errada. Olha a B. Os estereoisômeros podem ser divididos em dois grupos principais: diastoreisômeros, imagem especular sobreponível, e enantiômero, não possui imagem especular. Gente, isso aqui tá errado. Por quê? Porque é o contrário, tá bom? O diastoreisômero, ele não vai possuir a imagem especular, tá bom? Não vai ser igual. Já o enantiômero, ele sim vai ter uma imagem especular sobreponível, tá bom? As duas vão ser, entre aspas, idênticas. Perfeito? Vai mudar só se ela tá para cima, se ela tá para baixo, tá? Praticamente só isso. Perfeito? Então aqui é o contrário. A C. No ácido ascórbico, vitamina C e na vitamina D3 são encontrados 6 carbonos e 8 carbonos assimétricos, respectivamente. Então ele está dizendo que eu tenho 6 carbonos, tá? No ácido ascórbico, ok? Se é um carbono assimétrico, 4 ligações diferentes. Esse daqui eu vou ter 2 hidrogênios, então não pode ser. Esse carbono aqui ligado a um oxigênio, a um radical, a um carbono ligado a uma hidroxila, podemos dizer um álcool, e aqui um hidrogênio, ele sim é um carbono assimétrico. Então aqui a gente tem um. Esse segundo carbono aqui ligado à hidroxila, ao radical, aqui é um enol, né? Aqui eu tenho um enol, ligado a um
um álcool e mais um hidrogênio. Então sim, aqui eu tenho outro carbono quiral, perfeito? Então somente 2. Esse aqui está hibridizado em sp2, sp2 e sp2. Apenas 2, não 6. Então a C também está errada. Vamos ver a D. A tetracilinina é chamada de antibiótico de largo espectro porque é ativada contra grande variedade de bactérias. Em sua forma estrutural, encontra-se um carbono assimétrico e na configuração E entre os carbonos 1 e 2 e Z entre os carbonos 3 e 4. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro ele tá falando que tem um carbono assimétrico. Gente, eu tenho esse carbono aqui, que ele é assimétrico. Eu tenho esse carbono aqui, que ele é assimétrico. Eu tenho esse outro aqui, que ele também é assimétrico. Tá bom? Então eu não tenho só um, então eu posso cortar aqui. Porém, Robson, o que é essa configuração E e Z? Tá bom? Essa configuração E e Z, pessoal, a gente vai analisar ela a partir da dupla ligação, tá bom? A nomenclatura E é bem parecido com trans, tá bom? Um mais pesado fica para o lado direito, né? E o outro mais pesado fica para o outro lado, tá bom? Já a Z é quando os dois átomos mais pesados perto da dupla ligação vão estar para o mesmo lado. É como se fosse um cis, perfeito? Robson, isso aqui é cobrado em vestibular? Eu acho uma sacanagem a UEG cobrar isso daqui, tá bom? Isso aqui não é visto nem no ensino superior direito. Como é que a faculdade cobra isso daqui? Por exemplo, a 4 e a 3, qual que é o grupo mais volumoso? Aqui eu tenho o quê? Um oxigênio, tá? Aqui eu tenho um carbono, nitrogênio. Aqui eu tenho um carbono, tá? E agora um oxigênio. E aqui eu tenho um carbono, um oxigênio e depois um nitrogênio. Então o grupo mais volumoso, tá? Vai ser esse grupo aqui. Isso quer dizer que eu tô tendo o formato que? O formato Z, tá bom? Entre o 4 e o 3, tá correto? Sim, tá correto. Vamos ver aqui a 1 e a 2. Eu tenho o grupo mais volumoso aqui, o oxigênio. E o outro grupo mais volumoso aqui, eu vou ter esse outro oxigênio, tá bom? Então ele vai ficar dessa forma aqui, perfeito? Que formato é esse aqui? Também é no formato Z, tá para o mesmo lado, perfeito? Então está errado. Mas por mim isso aqui não deveria ser cobrado pela UEG, tá? E aí, na figura abaixo é apresentado um par de enantiômeros de um tipo de anfetamina, tá bom? Aonde essa metila aqui, ela tá para trás quando tá com os pontinhos, quer dizer que a metila tá para trás da molécula, e quando ela tá em negrito, podemos falar, tá toda preta aqui, quer dizer que ela está para a frente, tá? E é uma imagem sobreponível da outra, a gente dá para ver que ela é idêntica. E o que vai modificar? Essa posição do carbono. Robson, isso vai modificar na prática? Sim, tá? Isso vai modificar as propriedades da molécula na prática, perfeito? Então, letra E, questãozinha, ó, bem complicada. Questãozinha 55 também acho uma questão muito complicada, tá? Complicada sim, por conta de um detalhe, tá? Por conta de um detalhe. Normalmente, tá? Propriedades coligativas não é tão cobrado em vestibulares, tá? Igual antigamente, nossa, antigamente caía bastante propriedades coligativas, hoje em dia não cai tanto, tá bom? E o detalhe aqui tá na propriedade coligativa, que aqui é 3 molal. Tá bom? Molal. O que é isso de molal, Robson? Molal quer dizer que eu tenho 1 kg de solvente, tá bom? Isso aqui é muita coisa, tá bom? Então vamos resolver ela. Se você sabe sobre isso, a questão fica fácil. Se você não sabe o que é isso do molal, reza porque você vai errar. Você vai ter 25%, 25, né? Para acertar, não 20, né? 1, 2, 3, 4, 5. Você vai ter 20% para acertar a questãozinha no chute, tá bom? Porque sem esse dado do molal é impossível, ok? A porcentagem massa do soluto de uma solução etanóica com concentração de 3 molal de iodo molecular é de... Tá, esse 3 molal eu posso dizer que a concentração é de 3 mol por litro? Você pode dizer para quem? Para o iodo, tá bom? Para o iodo. Se a concentração
é igual a 3 mol por litro. Isso quer dizer que a cada 1 litro eu tenho o quê? 3 mols. Eu tenho 3 mols a cada 1 litro, tá bom? Se eu tenho o número de mols, jogo na formulazinha, número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Eu tenho o 3 aqui, ok? Eu não tenho quem? A massa molecular do iodo. A provinha ela fornece uma tabela periódica, a qual você vai ter que consultar para ver o peso molecular do iodo, que é 127. Lembrando, esse iodo aqui, ele é gasoso, ele é I2. Se ele é I2, eu tenho que multiplicar pela quantidade de iodo, que dá 254 gramas por mol. Tá bom? Jogo na formulazinha novamente, vai ficar 3 é igual a massa dividido por 254. Fazendo essa continha, vocês vão encontrar que a massa é de 762 gramas, tá bom? Mas é isso que ele está pedindo? Não, ele quer a porcentagem em massa, tá bom? E aqui vai ser a massa total. Quanto de massa eu tenho do meu solvente? Como é molar, isso quer dizer que eu tenho 1 kg do meu solvente, tá? Como a porcentagem eu preciso da massa total, então 1 kg em grama é igual a 1000, mais 762, que é da minha massa que eu encontrei do iodo, tá bom? Então no final eu vou ter uma massa total de 1762 gramas. Tá bom? Então eu vou fazer 762 gramas, que é do iodo, dividido pela massa total. Eu vou encontrar 0,432. Só multiplicar por 100, vocês vão encontrar aí 43,2%. Tá bom? Alternativa D. Questãozinha por conta de um dado um pouquinho complicado. Talvez você ia ter que chutar. Vamos lá, questão 56. A aspirina, nome comercial do ácido acetil salicílico, é um dos medicamentos mais consumidos em todo o mundo. Nos livros de farmacologia, esses medicamentos é classificado como um ANE, anti-inflamatório não esteroidal. Portanto, possui propriedades analgésica, antipirética, age contra a febre e anti-inflamatória. Além disso, ele também é considerado como um antigregante plaquetário, previne coágulos sanguíneos. O ácido acetil salicílico está disposto no mercado há mais de 100 anos, tendo sido sintetizado pela primeira vez em 1897 nos laboratórios de Bayer, o que torna o primeiro medicamento sintético em toda a história. A produção industrial do ácido acetil salicílico, a aspirina, pode ser representada na forma do seguinte esquema, tá? Então temos um esquema aqui de um fenol, aí ele adiciona fica com sal, né? Adiciona um sódio. Aí há uma adição de uma hidroxila também, né? Adição de uma hidroxila, tá? Então até ele virar o ácido acetil salicílico. Ok, tranquilo. No esquema apresentado, representa o composto de partida e E representa a aspirina. Nos números indicados sobre as setas representam as etapas da síntese, com relação às substâncias e as etapas envolvidas no processo de produção da aspirina. Contasse que, vamos ver, a função química presente nos compostos C, D e E são respectivamente C, sal orgânico e fenol. É na C, né? Na C. Eu tenho um sal orgânico? Sim, eu tenho um sal orgânico aqui. E o fenol, tá bom? A D, eu tenho um éster. Eu tenho um éster na D. Eu tenho um éster na D? Não, na D eu não tenho um éster, né? Eu tenho um éster aqui na E. Aqui eu tenho um éster, tá? Aqui é meu ésterzinho. Só até aqui. Pronto. Aqui é meu éster, ok? E fenol tem um fenol aqui, ó. O fenol tem, mas não tem um éster. Então tá errado. Aí eu tenho um éster e tem um éter. Não, aqui é um ácido carboxílico, tá bom? Um éter, pessoal, é carbono, oxigênio, carbono. Ah, Robson, mas eu tenho isso aqui, né? Carbono, oxigênio, carbono. Só que quando esse carbono faz uma dupla, ele vira um éster, tá bom? Então as funções orgânicas aqui estão erradas. Tá bom? Olha B. Na etapa 3, ocorre uma reação entre o composto C
e o ácido sulfúrico para produzir o composto D, que é o ácido salicílico. Então vamos lá. Na etapa 3, etapa 3 vai ser essa daqui, com um ácido sulfúrico H2SO4 para produzir o composto que é o acetil salicílico. Então acontece uma troca aqui, né? Sai o sódio e adiciona uma hidroxila, tá bom? Isso pode acontecer em meio ácido? Sim, isso pode acontecer em meio ácido, tá? Então essa daqui ela tá interessante, vamos guardar ela aqui, ok? Vamos ver a C. Na etapa 1, para a produção do composto, ocorre reação entre o composto A e o carbonato de sódio em meio ácido. Então, pessoal, qual que é o problema? Eu estou em um meio ácido. Se você vai adicionar no meio ácido Na2CO3, adivinha? Ele vai reagir, tá? Ele vai reagir produzindo H2CO3, ácido carbônico. Logo, vai formar água mais CO2, tá bom? Então, para fazer essa reação, não pode estar no meio ácido, tá bom? Porque aí com bicarbonato fica muito feio. Tem que estar onde? No meio básico, tá? Com uma concentração de hidroxila maior, perfeito? Então, a C, ela está errada. Vamos ver a D. O composto D, produto da etapa 3, então, o composto D, esse daqui, quando é dissolvido em água, apresenta a equação de ionização que pode ser representada por... Tá bom. Primeiro, esse composto, ele não vai se dissolver em água, tá bom? Ele não dissolve em água de forma alguma, tá bom? E também eu preciso saber o pKa, pessoal, para que fique nessa forma aqui. Ah, Robson, mas é água, o pKa vai ser 7, tá? Não, gente, a gente precisa saber o pKa para ver a forma que ele vai estar ionizado, tá bom? Mas ele ioniza quando está em água? Sim, ele ioniza, mas ele não dissolve, tá bom? Esse que é o erro aqui. E se ele tivesse adicionado um pKazinho, talvez poderia estar correta. E aí, na etapa 4, além da produção do composto E, ácido acetil salicílico, há um subproduto no formato de etanoato de etila, que precisa ser eliminado por meio de um processo de evaporação. Pessoal, quando vai fazer o ácido acetil salicílico, realmente tem um processo de evaporação, tá bom? E esse processo de evaporação serve para retirar água, tá? E outras impurezas, tá? Eu já fiz isso aqui na faculdade, tá? A gente deixou em uma capela acho que foi por uma semana. Tá? Aí a gente obteve ele. E outra coisa, depende muito, tá, da reação, mas normalmente se utiliza anidrido acético, tá, para a produção do ácido acetil salicílico. E quem que é formado? Ácido acético, tá bom? Nessa reação de esterificação é formado o ácido acético. Por que é uma reação de esterificação? Porque eu estou formando um éster aqui, tá bom? Simplesmente por conta disso. Certinho? Vamos para a próxima? Complicada? Um pouco mais fácil que as outras, né? Questão 57, pessoal. Essa questão aqui, eu acho uma sacanagem a UEG cobrar. Por quê? Mecanismo de reação SN1 e SN2, isso aqui é cobrado no nível de graduação, tá? Ensino superior. Eu nunca vi em um livro essa cobrança, tá bom? Então, é complicado de uma pessoa que está estudando no ensino médio de resolver, tá? Porque o professor não vai passar isso daqui. Além de ser complexo, tá? Durante uma graduação, tive vários alunos com dificuldade de entender o que é o mecanismo de reação SN1 e SN2, tá bom? Então, vamos lá. Reações de substituição nucleofílica ocorrem quando o nucleófilo promove a substituição de um átomo ou grupo no substrato de partida. O que é isso? Aqui eu tenho um nucleófilo, tá bom? Podemos dizer que poderia ser uma água, tá? Um bromo, tá bom, certo? E o que acontece? Ele vai fazer uma substituição, tá? Com o substrato. Vamos dizer que é esse A, tá? E na hora que acontece a substituição, ele entra na molécula e o A vai sair dela, perfeito? Simplesmente isso. E isso dá para acontecer por dois mecanismos, SN1 e SN2. Como diferenciar os mecanismos, tá bom? A forma que eu gosto de diferenciar
É porque a SN2 só tem uma etapa. Já a SN1, ela vai ter duas etapas, um intermediário. E o que é esse intermediário? A formação de um carbocátion, tá bom? Então a SN1 eu tenho a formação de um carbocátion, a SN2 não, tá bom? Outra coisa, a SN2, a velocidade de reação vai depender da velocidade do substrato e da velocidade do nucleófilo, tá bom? Já na SN1, a necessidade, tá, do substrato gerar esse carbocátion, ok? Então ela é dependente do substrato, não do nucleófilo, perfeito? Então essas são as duas formas de diferenciar se é SN1 ou SN2. Certo? Então vamos lá. Quando a velocidade de reação é dependente somente da concentração de um dos reagentes, o mecanismo é do tipo bimolecular SN2? Não, pessoal. Já falei para vocês que quando depende só de um, é do tipo SN1. Sendo a equação da reação representada pela seguinte equação: velocidade é igual a constante vezes substrato vezes nucleófilo. Então a própria alternativa ela está se contradizendo. Então não pode ser a alternativa A. Olha B. Carbocátions são intermediários químicos, ok? Cujo átomo de carbono possui hibridização em sp. Gente, hoje a gente já viu hibridização, não é? Somente ligações simples. sp3. Uma dupla ligação. sp2. Se eu tenho uma tripla ou duas duplas, isso quer dizer que eu tenho sp, tá bom? E esse carbocátion, ele tem uma tripla ou duas duplas ao mesmo tempo? Não, ele não tem, tá? Se ele não tem, ele não está hibridizado em sp. Geometria linear a gente nem precisa falar, só olhar para ela. E a estabilidade promovida pela regra do octeto. Gente, a estabilidade do carbocátion não é dada pelo octeto, tá bom? Não é dada, certo? Então, não pode ser a B. Vamos ver a C. O mecanismo de uma reação SN1 ocorre em duas etapas, sendo a primeira a determinante da cinética da reação, na qual ocorrerá a ionização do substrato a partir da formação de um carbocátion estável. Pronto, tá bom? Letra C. Por quê? Eu tenho duas etapas e o carbocátion estável. Perfeito? Então, seria essa a alternativa. Você teria que ter ideia desse mecanismo de reação. Na SN2, o mecanismo envolverá uma cisão homolítica com formação de carbocátions, tá bom? No início, eu já tinha dito como diferenciar SN1 de SN2. A SN1 forma carbocátion, a SN2 não forma, tá? Robson, mas tem certeza que não forma? Gente, é praticamente ao mesmo tempo, tá? Que acontece essa troca na SN2. Então, eu não tenho esse carbocátion, certinho? O mecanismo de uma reação SN1 ocorrerá com inversão de Walden. Pessoal, o que seria essa inversão de Walden? A gente pode observar aqui essa molécula, tá bom? Onde há uma substituição do nucleófilo com o substrato, tá? E esse produto, tá vendo que ele modifica a sua posição? Isso seria a inversão. Na SN1, dá para ter essa inversão? Gente, dá para eu ter os dois, tá bom? E a SN1, ele gera sim, tá? Destrógeno e levógeno, tá? A única coisa que tá errado é essa inversão de Walden, que somente vai acontecer na SN2. Perfeito? Então não pode ser a alternativa E. Questãozinha muito difícil, muito difícil. Acredito que alguém que está cursando química vai ter uma grande dificuldade de fazer essa prova e essa questão aqui também. Certinho? Vamos para a próxima? Vamos para a questão 58. Até que enfim, uma questão fácil, uma questão que uma pessoa consegue resolver. Tá bom? Que as outras questões a gente viu que elas são bem complicadas, tá bom? Já a 58 ela já dá um alívio. Normalmente esse tipo de questão é cobrada em outros vestibulares, então acaba sendo mais tranquilo para um vestibulando de medicina. A adição do bromo molecular Br2 a uma molécula de um alceno é ativada na presença de luz e produz um dibrometo vicinal. Isto é, uma molécula com dois átomos de bromo.
localizada em átomos de carbonos vizinhos. Dessa forma, considere a reação de adição de bromo molecular ao eteno, produzindo o 1,2 de bromoetano, conforme mostra a seguinte reação. O quadro a seguir apresenta as energias de ligações para a reação preveniente representada, tá? Então, para eu fazer esse tipo de questão aqui, gente, é muito fácil. ΔH é igual ao delta do reagente menos o delta do produto, tá bom? E a gente só precisa agora somar ou multiplicar pelas energias que tem entre cada ligação, tá bom? Isso aqui é muito fácil, isso aqui é cobrado em outros vestibulares, tá bom? Então, vamos fazer aqui? Vamos começar pelo reagente, tá bom? Então, o meu reagente aqui é o eteno aqui. O eteno, pessoal, é quando tem uma ligação de 2 carbonos, eu tenho uma energia de 614,2, tá? Nessa questão aqui, no caso, gente, não tem a necessidade de você colocar o 0,2. Por quê? Porque a gente vai arredondar no final. Tá vendo que tá bem diferente, tem uma distância muito boa entre os resultados? Isso aqui facilita bastante pra gente arredondar, tá bom? Então, por isso que eu coloquei só 614, tá? Da onde eu tirei 1652? É a energia entre hidrogênio e carbono, tá? E eu tenho 1, 2, 3, 4, tá? Então eu tenho que multiplicar 413 vezes 4, que eu vou encontrar 1652. Mais a energia dos dois bromos, que é de 192,8. Você pode colocar 193 aqui? Pode, até que é o mais certo, tá? Não 192, ok? Menos a energia de quem? Dos produtos, tá? Os produtos aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 também. Então eu vou ter 1652 de energia. E agora o diferencial é o que? Eu tenho carbono ligado a bromo e carbono ligado a carbono. Como eu só tenho um carbono ligado a carbono, eu vou ter a energia de 346,8. E aqui eu arredondei, tá? Para 347. E agora eu vou ter duas ligações entre carbono e bromo, que está de 240,7. Então, se você multiplica por 2, nós vamos encontrar 562. Gente, soma tudo, depois subtrai, a gente encontrou menos 103 kJ/mol, tá bom? E qual que é a alternativa está mais próxima? A letra A, 101,2, tá bom? Lembrando aqui que eu arredondei, gente, justamente para facilitar as contas, gente, para ficar mais fácil na hora de você for somando as coisas, tá? Porque eu sei que às vezes dá para dar aquela confusão, tem muito número, ok? Mas como tá bem separado, se faça isso. Robson, os números estão bem mais próximos, tá de uma diferença de 5 casas, não arredonda, tá? Não arredonda de forma alguma que você vai errar, tá bom? Então, cuidado com as alternativas. Vamos para a próxima? Vamos para a questão 59 aqui. Pessoal, não vou ler esse texto não. Esse texto aqui, ele é bom, ele é informativo, tá? Mas não vai ajudar para a gente resolver a questão, tá? Para um pessoal que quer saber por que monóxido de carbono ele é tóxico, é só ler esse textinho, tá? Porque ele informa por quê, tá bom? Então, considerando o monóxido de carbono como um gás ideal, infere-se que a massa desse gás, que ocupava um volume de 600 ml a uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 37 graus, então ele quer saber qual que é a minha massa, de monóxido de carbono, tá bom? E ele me deu um R. Gente, o R, ele é fundamental, porque nesse tipo de conta, quando dá o R, eu sei que eu vou utilizar essa fórmula aqui. PV é igual a NRT. Eu gosto de chamar de puta véia, não rejeita tarado, tá bom? Essa é a melhor fórmula que tem na química, tá? E a gente sempre vai analisar o R, porque o R ele tá pedindo a pressão em atm, o volume em litros, o número de mols em mol e a temperatura em Kelvin. Esses são os dados que ele me fornece. Vamos analisar aqui. Olha aqui, a pressão está em atm, eu tenho 1 atm, ok, tá certinho, tá tranquilo. O volume de 600 ml, só que ele quer o que? Em litro, tá bom? Então 600 ml em litro dá 0,6, perfeito? É só você fazer 600 vezes 10 elevado a menos 3,
tá bom? A gente encontra esse 0,3, que é igual ao N, que é o número de mols, e eu tenho que encontrar ele. Robson, por que eu tenho que encontrar o N? Porque o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. A massa é o que eu preciso encontrar para acertar o exercício, é a minha resposta. O número de mols é o que eu vou retirar dessa fórmula aqui do PV igual a nRT. E a massa molecular dá para a gente calcular facilmente com a tabela periódica, tá bom? E o que não está correto aqui? A temperatura está em Celsius. E a temperatura do R é em Kelvin. Então eu preciso fazer essa transformação aqui, que é muito simples. Que é TK é igual a 273 mais TC, tá? Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 310 Celsius. Perfeito? Ou 310 Kelvin. Celsius não, Kelvin, tá? 310 Kelvin. Joga na formulazinha, resolve ela de forma simples, gente. Equação de primeiro grau. Se você não sabe resolver equação de primeiro grau, a gente tem um problema, que você está fazendo uma prova muito difícil e não está sabendo um conteúdo básico, tá bom? Resolvendo a equação, a gente encontra que o número de mols é igual a 0,02 mol. Guarda esse número aí, por quê? Porque aqui, pessoal, eu arredondei também, tá? A gente pode fazer esse tipo de arredondamento, tá? Então a gente vai encontrar um resultado próximo, perfeito? Como o número de mols é 0,02, eu preciso encontrar somente a massa molecular, tá? Que do CO, do monóxido de carbono, é muito simples, tá? Porque eu só tenho um átomo. Então 1 vezes 12, 1 vezes 16, soma tudo, vai dar 28 gramas por mol. Então 0,02 é igual a massa dividido por 28. Fazendo as contas, gente, a gente vai encontrar uma massa de 0,56 gramas. O que está mais próximo aqui? Letra D, 0,66 gramas. Robson, aqui ele não está dizendo aproximado. Logicamente, é o que eu disse. Nessa parte aqui do 0,2, eu fiz um arredondamento, pessoal, justamente para ficar mais fácil de fazer a conta. Tá bom? E olha quanto que esses resultados são dispersos. 1,32, 5.537, 660, 0,66 e 5,5. Então aqui, ó, tá bem tranquilo para você fazer um arredondamento. Certinho? Vamos para a próxima? Pessoal, questão 60. Essa questão 60 aqui, ó, já vou até me deixar grande aqui. Ela foi anulada. Por que ela foi anulada? Porque no comando ela esquece do que quer pedir, tá bom? Robson, tem como fazer essa questão aqui? Gente, não tem como fazer, tá? Não tem como, porque você não sabe o que ela tá pedindo. Ah, Robson, mas se eu fazer um cálculo aqui, eu vou encontrar alguma coisinha, uma hidroxila aqui e tudo mais. Gente, aqui, a alternativa não está pedindo nada. Então, por favor, não perca o seu tempo resolvendo esse tipo de questão. Tá? Já pula para a próxima. Por quê? Porque já que ela foi anulada, imagina você perder tempo em uma questão que não vai te render nada. Entende? Então, por favor, se você vê uma questão igual essa, a qual ela não está pedindo nada, pula, já passa para a próxima. Perfeito? Pessoal, é só isso. É só isso. A aula aqui da UEG. Tô falando muito UENG, né? Porque eu fiz bem recente. Da UEG de Medicina de 2024. Uma provinha muito difícil, porém, dá pra fazer sim, tá? É só estudar bastante. E não se esqueça de assinar o MetaMed, gente. Vai te ajudar. Lá tem química, lá tem física, lá tem matemática, lá tem história. Tem os conteúdos todos completos, tá? Grande parte dos vestibulares. Quer passar no vestibular? Faça ele. Meu irmão é prova disso. Meu irmão faz medicina e era estudante do MetaMed. Certinho? Então, ó, até mais.